Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos, juntas, para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos no Regional Nordeste 2. A gente saúda cada uma de perto ou de longe, de outras cidades, estados e até países. Queria pedir perdão, nas últimas 2 semanas a gente não teve vídeo, por algumas atividades, e na semana passada, sexta, sábado e domingo passado, o nosso movimento aqui no Regional Nordeste 2 estava em seminário regional, em momento de formação. Estávamos todos e todas juntos para fazer esse momento, que é um momento nosso de partilha, de solidariedade, também de compromisso junto ao nosso movimento. Então a gente está retornando agora na 11ª semana do tempo comum, 11º domingo do tempo comum, ou como a gente está acostumando chamar, tempo do discipulado e da missão. Nesse 11º domingo do tempo comum, a nossa leitura, o evangelho desse dia, é o evangelho tirado de Mateus, capítulo 9, versículos 36 até o capítulo 10, versículo 8. Repetindo, Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. A gente vai ler esse texto e partilhar juntos e juntas. Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é chama de amor. Vendo as multidões, Jesus condoeu-se daquelas pessoas, porque estavam feridas e prostradas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é muita, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsarem espíritos impuros e curar toda a doença e toda a enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e o irmão dele, André. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, que também foi quem o traiu. Esses foram os 12 que Jesus enviou, instruindo-os com estas palavras: Não sigais pelo caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao seguirdes caminho, anunciai dizendo que ficou próximo o reino dos céus. Curai os doentes, despertai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça oferecei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente chama esse tempo de tempo do discipulado e da missão, porque após a Páscoa,
após outras celebrações, outras solenidades, por mais que a gente continue trabalhando na nossa vida, na nossa pastoral, em nossa militância, há uma pausa litúrgica, há uma pausa orante ali para celebrar algo maior. Mas o tempo comum, o tempo do discipulado e da missão, é o tempo que ajuda a gente com a nossa catequese, é a nossa formação. Jesus está fazendo a sua catequese com a gente. Jesus está orientando a gente, ou seja, a gente volta para aquele cenário das nossas primeiras comunidades cristãs, que iam se catequizando na força, no testemunho, no martírio dos primeiros cristãos, e vai fazendo essa catequese a partir do evangelho aqui de Mateus. Então, quando a gente olhar para os textos bíblicos, para o evangelho, principalmente durante o tempo comum, o tempo do discipulado e da missão, era bom a gente se perguntar qual é a catequese, qual é a instrução, qual é a formação, porque a gente está indo na formação, a gente está se formando e se configurando no movimento de Jesus. E hoje, mais direto sobre a formação, não tem. O texto vai indicando a gente o jeito que Jesus compreende a sua realidade, quem está no movimento dele e como a gente deve seguir. E aí tem uma coisa interessante. O texto começa de um jeito interessantíssimo. Vendo as multidões, condoeu-se daqueles porque estavam feridos e prostrados como ovelhas sem pastor. Qual é a primeira realidade de Jesus? É ver, é voltar os olhos para a realidade à sua volta. Mestre, onde moras? Venham e vejam. A primeira coisa que nos coloca próximo do movimento de Jesus, que nos faz discípulos e discípulas dele, é ver, é não virar o rosto, é não fingir que as coisas não estão acontecendo. Jesus vê e fica com compaixão, e nessa tradução Jesus se condoeu. Esse termo, até o nosso irmão teólogo Francisco Cornélio ajuda a gente. Esse termo da compaixão, do condoer-se, ele, para a tradução do mundo bíblico, ele tem uma coisa muito, muito profunda, que é uma espécie de revirar as entranhas. Porque para a tradição do mundo bíblico, as entranhas, as vísceras, elas representam muito mais o íntimo, a dor, a compaixão, do que o que a gente entende hoje na nossa literatura mais moderna com o coração, né? A gente começou a simbolizar o coração, mas as vísceras, né, o íntimo, como a gente diz aqui no Nordeste, as tripas. Esse simbolismo ele é muito mais forte, não é? É o sinal da compaixão, é o sinal do sofrimento, é o sinal da dor, não é? Aqui no Nordeste, hoje nem tanto se fala assim, mas no meu tempo de menino, a gente, quando a pessoa estava em sofrimento muito, muito pesado, principalmente se por uma violência ou por um acidente, se dizia fulano está estribuchando de dor. E se usava isso simbolicamente também, eh, quando alguém estava extremamente chateado, a gente até dizia assim: "Fulano está estribuchando ali", né, porque tinha esse símbolo mesmo, estribuchar vem de bucho, e o bucho é onde as tripas estão. É esse sentido mais popular de dizer as vísceras, as entranhas. Isso estava ligado ao mundo bíblico. No Antigo Testamento se diz: "Nosso Deus tem entranhas de misericórdia, tem vísceras de compaixão". Veja, a gente só foi usar a história do coração muito muito depois. Então o texto quando diz: "Jesus se condoeu", Jesus estava revirando as tripas de tão agoniado,
de ver pessoas ali, não eram pessoas só cansadas, porque o contexto é esse, Jesus está andando por vários lugares né, e vilas, e o povo está seguindo. E chega no momento que dá cansaço, dá fome, mas não é sobre isso. Jesus está vendo um povo ferido, um povo que está estribuchando de vários males, não é? Com uma religião que oprime, com uma política que oprime, com impostos que oprimem, com muita fome, com muita dor. E Jesus olha para isso e lembra do Antigo Testamento e diz: esse povo está como ovelhas sem pastor. Esse povo está sofrido, está como ovelhas sem pastor. Ou seja, está sem liderança, está sem norte, está sem caminho. Eh, a música Tem a música do Dominguinhos, que eu agora não estou me lembrando o nome, mas é aquela: "Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não sei de nada, sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a esmo". E perdoe, essa música é linda e eu adoro essa música, mas não estou lembrando o nome dela agora, né. Eh, ela diz isso: aquele que está perdido na cidade grande, saiu de sua terrinha e foi para uma cidade maior, foi para o centro, foi para a metrópole, está como reis desgarrada, está como ovelha sem pastor, sem o vaqueiro que a boi. Se a gente pudesse traduzir esse termo para aqui, a gente diria: esse povo está como gado que não tem, vaqueiro, que não tem a aboio, que não tem o som que o guie. E Jesus olha e se mexe de compaixão. Qual é o grande problema das nossas pastorais? Mas não só das pastorais, às vezes dos nossos movimentos sociais, às vezes do lugar onde a gente está fazendo política pública, a gente não está olhando para as pessoas, a gente não está olhando. E a realidade não está remexendo com muita gente. Tem muita gente apostando em coisas que não são as respostas que os mais sofridos querem. Não respondem às várias perguntas que estão aí fora. E sem isso a gente não tem como compaixão, a gente não se move, a gente não se mexe. A gente não consegue, eh, chegar nisso. Mas eu queria só dizer que eu lembrei a música Lamento Sertanejo, de Gilberto Gil e Dominguinhos, Lamento Sertanejo. Diz isso um pouco, até o nome já diz isso, é lamento, né. Jesus olha para esse povo, e aí, a partir disso, Jesus propõe uma comunidade, um grupo, um coletivo para juntos chegar perto, se fazer presença nessas realidades. Então Jesus diz aos seus discípulos: a colheita é muita, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ora, tem algumas coisas interessantes aí. Em algumas traduções, a gente escuta: a messe é grande, mas os operários são poucos, né? O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Esse termo messe, aqui a tradução falou colheita, e é correto, mas o termo messe, ele tem uma outra coisa. Messe é a colheita que já está pronta, já está até passando do tempo para colher. A messe é aquela colheita que, se não for colhida logo, vai ficar podre e ainda vai ser pior para recolher.
Então tem urgência com a messe. Não há de ter paciência é preciso pressa com a messe. A messe é uma colheita que não vai esperar o tempo de todo mundo. Então essa é a primeira questão dessa parte. É preciso a gente olhar para as nossas realidades e gritar aos 4 cantos que existe uma messe no nosso país. Existe uma colheita que tem pressa e que não vamos esperar. Não dá para ficar pedindo paciência histórica a todo mundo o tempo todo. Você quer pedir paciência histórica para uma juventude negra que continua sendo morta? Que continua sendo alvo de violência policial? Essa é a nossa messe. Não é uma colheita que dá para ir deixando. A gente vai pedir paciência histórica para as mulheres, para 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 os indígenas. A gente vai pedir paciência histórica para os povos de terreiro. Ora, a gente conseguiu uma vitória há pouco tempo na Câmara, com a votação pelo fim da escala 6 por 1. O que é que o presidente do Senado fez? Ele senta em cima do projeto e inventa uma paciência histórica, diz: "Não, temos que ter muita calma, isso vai ser fruto de conchavos, de conluios, fruto de picuinhas, arranjos e manejos para modificar aquele projeto. O fim da escala 6 por 1 deve ser a nossa messe, a nossa colheita que precisa ser colhida urgentemente, senão ficará podre na mão desse tipo de gente, senão ficará podre na mão desse tipo de abutre. A gente precisa voltar às ruas, pressionar cada senador e senadora, a gente precisa constranger, no sentido real desse termo, chegar nos gabinetes, principalmente nos gabinetes, em cada estado que esses senadores têm. Eles não têm só o gabinete deles em Brasília, eles têm os seus os seus escritórios nas suas cidades e nos seus estados. A gente precisa ir até lá pressioná-los, constrangê-los. Eles precisam dizer em público se são contra ou a favor do fim da escala 6 por 1. Essa é a nossa messe e precisa ser colhida logo. Vamos lembrar disso? A messe não é uma colheita comum. Não é aquele fruto que eu posso colher hoje, ou se não tenho operários, eu vou deixar para quando eu tiver operários, não. Se a gente não colher hoje, com ou sem operários, ela ficará podre. Do mesmo jeito ocorre na política. Se a gente não chegar junto, esse fruto não esperará. Então, era bom a gente pensar um pouco na nossa realidade. Quais são as messes que a gente tem hoje? Quais são as colheitas que precisam ser colhidas logo? Que precisam da gente correr atrás logo, senão ficarão podres. É bom a gente pensar nisso. Uma outra coisa desse texto é Jesus dizendo: "Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita". Ora, Jesus ora e pede que a gente reze para que o bom Deus envie operários para a sua colheita. Jesus está falando da colheita logo depois de ver a realidade do seu povo, ver gente sofrida e dizer: "É a partir disso". O apelo vocacional, seja a padres, freiras, frades, irmãos e irmãs, membros de comunidades, leigos e leigas, o apelo ao povo de Deus é um apelo a partir dos sofridos. Jesus olha para os sofridos e, a partir daí, convoca uma comunidade para ter compaixão.
Por que é que as nossas igrejas e as nossas comunidades não estão despertando para isso? Eu desconfio que as vocações, sejam consagradas ou laicais, elas não estão partindo mais do apelo dos sofridos. Elas estão partindo de um termo da moda dos últimos 10, 15 anos, que tem que ter muito cuidado com ele. A vocação é um encontro pessoal com Jesus. A gente tem ouvido muito isso, até em até em discursos de de altas lideranças religiosas. O encontro pessoal com Deus, com Jesus. É muito complicado que uma vocação que é chamada a liderar pessoas nas nossas comunidades cristãs, parta apenas de um encontro pessoal. Que apelos a gente tem? Então, é complicado que a gente olhe para um jovem hoje e ele diga: "Eu tenho sentido que Deus me quer mais perto dele, e eu quero dar um passo na vocação para seguir a Jesus de perto, para estar intimamente com ele". E durante esse discurso, em nenhum momento, ele realça que foi a realidade de vol Deus usou da realidade de volta para poder chamá-lo. Ou ele sentiu isso através de quem está em volta. Não, eu sinto isso a cada missa, quando eu olho para o sacrário e tal. Isso é importantíssimo, que no culto dominical, que na celebração da Páscoa de Jesus, a gente sinta a palavra de Deus, a gente sinta seu chamado, a gente sinta seu amor velando por nós e impulsionando a gente. Mas a gente não olha em volta como Jesus fez, e nada da realidade nossa nos chama. Então as crianças do meu bairro, elas não são um sinal de Deus para que eu assuma a minha, eh, missão, a minha parte nesse reino de Deus. Então as mulheres do meu bairro, os jovens do meu bairro, a realidade dos trabalhadores à minha volta, um monte de gente em situação de rua, nada disso é apelo de Deus. Eu só sinto o apelo de Deus a partir de um clima litúrgico, a partir de um clima não, de um clímax litúrgico, a partir de uma aura onde, onde algumas, eh, onde até em algumas comunidades isso ganha um tom sentimentalista. Quer dizer, pedir ao senhor da messe que chame pessoas, e não apenas que eu me sinta. Foi agora não, eu acho que eu nasci para isso. Não, é bom a gente olhar para isso, é bom a gente olhar para essa coisa. Quais as vocações leigas, religiosas, consagradas, quais as vocações que surgem da comunidade, que brotam da comunidade? Eu não falei que vêm da comunidade, porque todo mundo vem de uma comunidade. O menino que quer ser padre, a menina que quer ser freira, o agente de pastoral, ele saiu de uma comunidade, ele veio dela. Mas a vocação dele veio dela, saiu dela, foi do apelo daquela comunidade, ou simplesmente: "Não, eu senti, acho que eu nasci para isso". Quando eu era criança, eu brincava de celebrar missa e a partir daí eu quis ser padre. Quer dizer, vai muito mais além, o apelo dos sofridos, aonde está? Quando eu quis assumir a minha vocação, o que foi que mexeu com as minhas entranhas? O que foi que me fez visceralmente sentir compaixão? Essa pergunta que deve ser feita para a gente entender aonde Deus está chamando a gente, de que forma. E ao chamar, o texto bíblico diz que Jesus chama 12 com autoridade para expulsar espíritos impuros, curar toda doença, toda enfermidade. E cita o nome deles, cada um com jeito, tirados da própria comunidade. Se no domingo passado a gente olhou direitinho para ter cuidado, para não julgar quem está à nossa volta,
O texto bíblico de domingo passado dizia: olha, esse povo religioso que julga todo mundo, esse povo de fé que acha que é melhor do que os outros e que acha que a igreja, que as igrejas, que as comunidades são lugar para santos, pecador não tem lugar aqui. Cuidado, porque a minha lista é essa aqui. Pedro, do jeito que todo mundo sabe quem Pedro era, Judas, os filhos do Trovão, os dois irmãos que eram tão intempestivos que o apelido deles era Filhos do Trovão. É essa gente que Jesus conta, com suas luzes, com suas sombras. É o lugar da formação, e é o lugar da gente, cada um e cada uma, com suas mazelas, mas também com as suas bondades, com seus dons, é para a gente estar junto. E Jesus diz justamente para isso. E é desse povo que Jesus pede: olha, façam isso, curem, eh, despertem os mortos, curem leprosos, expulsem o mal, expulsem os demônios. O que é que Jesus está pedindo? Façam o que eu faço. O que é para a gente fazer nas nossas comunidades? Vamos fazer aquilo que Jesus fez. Não precisa inventar muita coisa, não. Façamos aquilo que Jesus fez. Olhemos para o exemplo de Jesus e façamos aquilo que Jesus fez. E se dirijam primeiro, naquele momento, às ovelhas perdidas da casa de Israel, que ali tem sofrimento demais. Ali tem, ali tem poder religioso roubando e oprimindo. Ali tem poder político roubando, matando e oprimindo. Ali tem cobrança de impostos, ali tem pobreza, ali tem fome. Ali falta reino de Deus, então se dirijam primeiramente a eles. E lembrem-se sempre, aquilo que vocês deram de graça, aquilo que receberem de graça, também ofereçam de graça. Anunciem, o reino de Deus está próximo. E vivam a gratuidade do evangelho da Boa Nova aonde vocês estejam. Então, qual é a catequese, qual é a formação dessa semana para nós que estamos na militância e nos movimentos? Vamos olhar para a realidade, vamos ouvir os apelos sofridos do povo de Jesus e vamos para as comunidades. Fazer o que Jesus fez? Aquilo que a gente hoje poderia chamar, vamos fazer trabalho de base. Vamos ouvir os sofrimentos do povo e estar junto com eles. E cuidado, estamos perto de um período eleitoral. Tem muita gente maldosa entrando nas nossas comunidades para defender fascismo, para defender maldade com rosto de bondade, para dizer para jovens trabalhadores que essa coisa de fim de escala 6x1 é coisa de vagabundo. Tem pastor nas redes sociais, tem pastor nas TVs, dizendo que a esquerda, que os movimentos, que isso ou aquilo, não gostam de trabalhar, por isso querem o fim da escala 6x1. Tem gente que não sabe o que é trabalho e está nas redes sociais dizendo: o povo querendo o fim da escala 6x1 e eu querendo mais um dia para trabalhar mais. Como se fosse exemplo de trabalho para alguém. Gente que não sabe sequer o que é trabalho. Gente que nunca trabalhou. Então, é preciso a gente ir para as nossas comunidades, ficar do lado dos mais sofridos. Expulsar todo tipo de ódio, de mal, que quer colocar uma capa em volta. Jesus nos pede que a gente olhe para a nossa realidade. E a pergunta é: qual é a messe? Aonde a colheita está urgente, senão vai ficar podre. É para a gente chegar aí. E chegar com o quê? Chegar com a gratuidade do evangelho. Antes de qualquer outra coisa, não estou dizendo para fazer trabalho de base e diretamente fazer uma formação política, não. É para chegar com a gratuidade do evangelho.
para dialogar com as pessoas, para se tornar próximo. Isso é pastoral. E quem faz pastoral anima ovelhas que parecem estar sem pastor. Vamos pensar nisso. Vamos pensar aonde é que a gente está. E com quem é que a gente vai contar? É com a gente mesmo. É com os Pedros, com os Tiagos, Joãos. É aonde a gente estiver, com as nossas luzes e sombras. Eu concluo essa nossa reflexão com uma oração do Islã. Eis-me a ti. Até soa como uma resposta a esse texto do chamado. Eis-me a ti, eis-me a ti. Ó meu segredo, meu confidente. Eis-me a ti, eis-me a ti. Ó meu escopo e meu sentido. Eu te chamo, mas és tu em realidade que me chamas a mim. Não gritaria a ti se não me houvesses confiado a mim. Ó essencial do meu existir, limite extremo de todo o meu anélito. Ó minha linguagem, meu modo de exprimir-me e balbucios. Ó todo de meu todo, meu ouvido e minha vista. Ó síntese minha, meu conjunto ou parte minha. Ó todo de meu todo, este todo é coisa ambígua, e o meu conceito torna obscuro o todo de teu todo. Ó tu em que meu espírito é suspenso, arrebatado e agonizante, e que te tornaste o penhor dos meus desejos. Obediente deixei a minha pátria e choro triste. Até meus inimigos partilham o meu luto. Posso eu avizinhar-me que o termo se distancia, explodindo em mim uma paixão enraizada nas vísceras. Ó Senhor, o que posso fazer com o amado? Todos os médicos estão cansados do meu mal. Uma boa semana para todos e todas. Que as nossas entranhas se movam de compaixão, que a gente possa olhar para a nossa realidade e possa lembrar que a mensagem desta semana é: a nossa vocação é vocação quando parte do apelo dos sofridos de Jesus. Até mais, gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.